Vocês perguntavam tanto dele, tá aí o homem. É verdade. Aqui, será que a dupla tá bem de palpite? Não, eu não dou palpite em jogo do Grêmio. Só amanhã, né, André? Só amanhã. Amanhã eu dou palpite. Vocês viram que foi cancelado no Chile a Copa 15, hein? Será que é a final da Libertadores? Tô achando que vai mudar, viu? Tô achando que vai mudar. Cancelaram o encontro do clima para março, ou seja, coisa tá feia ainda por lá, hein? É verdade. Bom programa para você. Valeu, obrigado. Obrigado a você que está com a gente acompanhando o RS Acontece. Aqui também pelo Facebook, facebook.com/BandRS. Vamos juntos até as 2h30 da tarde com todas as notícias, tudo que foi notícias curiosas, notícias, informações. Passa Entrevista. Você está reclamando aí junto com a sua família do tempo, que não para de chover. A gente vai falar, obviamente, muito sobre o clima aqui. E o que é pior, prepare-se, porque a previsão do tempo é de chuva com um pequeno intervalo, pelo menos até o domingo da semana que vem. Vai ser duro de aguentar. Verdade, a gente conversou ontem com o meteorologista ao vivo que no RS Acontece, né, André? E a situação realmente não é muito boa pra gente que mora aqui no Rio Grande do Sul. Mas tem outros destaques, né? Muita coisa pela frente aí. Roda aí. Perigo. Cresce o número de casas geriátricas irregulares em Porto Alegre. Para o ano que vem, renovação da frota da Carris, prometida para outubro, fica para 2020. Mau tempo. Chuva segue causando estragos e transtornos no Rio Grande do Sul. A gente começa o RS Acontece mais uma vez falando sobre o mau tempo aqui no Rio Grande do Sul. Subiu para 5.531 o número de pessoas afetadas pelos temporais que são registrados desde terça-feira aqui no estado e está chovendo demais. Chove bastante, né, André? Olha, nada menos que 106 mil pontos seguem sem energia elétrica. Na área de concessão da CE, são 46 mil locais que permanecem sem luz. As áreas mais afetadas são a região carbonífera, as cidades de Dom Pedrito, Bagé e Lavras do Sul. Na campanha, o município de Tavares, no litoral, e as cidades de Canguçu e Morro Redondo, na região sul, e também toda a Costa Doce. Costa Doce, pessoal ali de Tapes, Barra do Ribeiro e por aí vai. Olha, na área de concessão da RGE, 60 mil pontos ainda estão sem abastecimento de luz. Isso, é claro, afeta a vida de muita gente. O cálculo que se faz é que seja alguma coisa aproximadamente na casa de 500 mil pessoas, ou seja, 1 milhão de gaúchos estão no escuro. Sob os estragos, 9 municípios informaram problemas por causa do vendaval e alagamentos. Vamos ver a situação de algumas dessas áreas afetadas. Em Santa Maria, na região central, houve queda de granizo nas primeiras horas da manhã de hoje. Cerca de 25 casas foram destelhadas. Também em Canguçu teve pedra de gelo, né, Gabriel? Isso, teve sim, o tamanho da pedra de gelo, né? Esse município que é da região sul aqui do estado, teve problemas de queda de granizo em São Lourenço e também em Canguçu, como você já disse. Tudo ali na zona sul do olha estado. Olha só o tamanho, André, tamanho de uma bola de tênis, né? Felizmente não se tem registro dos prejuízos. Por enquanto não. Ali naquela região. Na fronteira oeste, as autoridades observam a situação de Santana do Livramento. Foram vários momentos com granizo na madrugada. Até agora não há nenhuma família desabrigada, se claro, nos ajuda e a gente comemora. É verdade, está vendo as imagens aí lá de Santana do Livramento, as pessoas acabam gravando, né, assustadas com aquela chuva, com todas aquelas pedras caindo, e a gente recebeu essas imagens que estamos usando. Livramento, que aliás fica muito perto de Dom Pedrito, que é a cidade mais afetada do estado e a que passa pela situação mais delicada nesse momento aqui no estado do Rio Grande do Sul. A cidade que teve já nessa terça-feira escolas, ruas e até a delegacia atingida por forte ventania, continua em atenção. Mais de 1.000 residências foram atingidas, ou seja, uma boa parte da cidade, né? E 4.000 pessoas afetadas. A quarta-feira em Dom Pedrito amanheceu com chuva e é para lá que a gente vai agora conversar com o prefeito do município, prefeito Mauro Augusto de Freire Gonçalves. Prefeito Mário, obrigado por estar atendendo aqui o RS Acontece, nossa solidariedade à comunidade de Dom Pedrito. Qual é o relato que o senhor dá desse momento aí no município? Está chovendo ainda por aí, Mário? Está chovendo bastante. Nós já tivemos um acumulado de chuvas de mais de 160 milímetros nesses últimos 2 dias, além dos fortes ventos que vieram no município na madrugada da terça-feira e também nessa madrugada, na noite de hoje, quando nós tivemos muitas casas espelhadas, são mais de 1.000 casas que estão nessa situação, são centenas de árvores que já caíram. Nós já acabamos fazendo corte ou a retirada de mais de aproximadamente 150 árvores. Estamos com parte ainda do município sem energia elétrica, grande parte do município sem distribuição de água. Essa é uma situação que está sendo normalizada já pela Corsan.
mas os postos de saúde, as escolas não estão funcionando hoje, não funcionaram ontem. Os plantões são da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria de Obras e Secretaria de Governo, para que a gente possa fazer o andamento dos dados do decreto de emergência, o abastecimento do sistema, para tão logo concluída essa etapa, se tenha a homologação e o reconhecimento dessa situação, tanto em Porto Alegre quanto em Brasília. Prefeito, nós estamos vivendo como... Há registro de pessoas feridas, prefeito? Felizmente, nós não tivemos esse registro. O que nós tivemos foi no momento do vendaval, um problema com uma ambulância, mas foi socorrida de imediato e, portanto, nós não temos esse registro. Nós temos, isso sim, é um grande aumento, segundo a Secretaria de Saúde, de pessoas buscando o pronto atendimento, o hospital local, em função das gripes, enfim, dessa situação toda, que esse tempo aqui nos traz, especialmente crianças e idosos. Agora, prefeito Mário Augusto, o município de Dom Pedrito é dos municípios gaúchos um dos que tem a maior extensão territorial. Já se tem um levantamento de toda a área rural também no município, como é que foi afetada? Nós não conseguimos chegar ainda na área rural. Muitas estradas estão completamente interditadas, literalmente debaixo d'água. Nós não temos energia em nenhum ponto da zona rural praticamente agora. Isso dificulta, inclusive, a comunicação com os moradores da zona rural. Isso dificulta o armazenamento da alimentação e nós estamos preocupados porque é o período do plantio. Muitas pessoas plantaram arroz e soja e já perderam todas as sementes. Isso tem uma consequência econômica muito grave. Além disso, as uvas, que nós estamos no período da brotagem, com esse vendaval, certamente são prejudicadas. Nós temos vinícolas pujantes do estado e do país. Prefeito, a situação, como o senhor está relatando, beira a calamidade, né? O que vai ser feito a partir de agora? Eu estou vendo que o senhor está trabalhando sem parar desde ontem, desde quando esse temporal atingiu a região de vocês. Defesa Civil já enviou lonas, está enviando alimentos. Quais são os próximos passos a partir de agora, prefeito? Nesse momento eu estou na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, onde um grande grupo de servidores públicos, hoje é feriado na cidade, é o aniversário de Dom Pedrito, infelizmente estamos trocando as comemorações por essa situação, mas os servidores públicos estão sendo nossos parceiros e nós estamos cadastrando os moradores, essas mais de 1.000 famílias que estão vindo buscar auxílio agora para recobrirem as suas casas, em busca de telhas, de vigas, em busca das situações de reconstrução de algumas residências. Nós tivemos uma residência que caiu toda uma peça, teve um comércio que caiu toda a frente do comércio, não só o telhado, mas também as paredes, isso em decorrência dos ventos. E nós então estamos, nesse momento, cadastrando as famílias e já partindo para o próximo passo. Como as chuvas não param, além dos vendavais e dos destelhamentos, nós agora estamos saindo nesse momento, a partir do final dessa entrevista, eu saio com a secretária Evanda do Trabalho e Desenvolvimento Social e com a sua equipe para as famílias ribeirinhas, para a retirada das famílias, porque o rio sobe e sobe muito rápido no Rio Santa Maria. As águas estão vindo da cabeceira do rio, as barragens estão cheias e eu vou enfrentar a minha 13ª enchente desde o início do mandato. São 2 anos e 10 meses como prefeito. 3 já enchentes. sou premiado como prefeito que mais enfrentou enchentes. Bom, Nossa. prefeito Mário Augusto, obrigado por estar conosco e conte sempre com os canais do Grupo Bandeirantes aí para divulgar qualquer necessidade e ajuda que também o município de Dom Pedrito tenha. Obrigado pela entrevista, sucesso aí no seu trabalho. Eu agradeço e peço à comunidade que entre no site ou no Facebook, Prefeitura de Dom Pedrito, onde nós estamos disponibilizando uma conta, na verdade são 2 contas, que podem receber depósito de qualquer valor, de R$5, de R$10, para que nós possamos comprar as telhas, o material de construção e reerguer a nossa cidade nesse momento tão triste. O presente do aniversário de Dom Pedrito não é a catástrofe. Sem dúvida, o presente é a solidariedade do povo gaúcho. Obrigado, prefeito. Obrigada, prefeito. Solidariedade e parabéns pelo aniversário do município. Nossa, que situação horrível. Não, horrível, Né, horrível. Felipe Peixoto, nosso colega, é de Dom Pedrito, está de olho lá na região dele.
Olha só, acontece amanhã aqui em Porto Alegre a 5ª edição do Seminário de Governança Corporativa, com o tema Trajetória e Legado. O evento deve reunir nomes nacionais e internacionais para debater a governança. Para falar mais sobre o evento, nós recebemos agora a diretora regional da Better Governance e coordenadora geral do Instituto Brasileiro Governança Corporativa no Rio Grande do Sul, Michele Skeff. Prazer, Gabriela. Tudo bem, Michele? Estar aqui, poder compartilhar com vocês aí, com toda essa plateia. Eu imagino que muita gente está ouvindo dizendo assim, mas o que é governança corporativa? A gente já fala há bastante tempo, mas não é aquele conceito que ainda já esteja dominado por tudo. Então, vou por aí. O que é efetivamente governança corporativa? Eu gosto de traduzir governança corporativa como um sistema que converte princípios em recomendações práticas, tá? De modo a tangibilizar o que é a governança. A governança é um conjunto de documentos, estruturas e, acima de tudo, essas práticas bem colocadas e bem feitas para que as empresas possam usar essas ferramentas para melhorar a sucessão, melhorar os relacionamentos entre empresa, família e propriedade. É menos improviso. Fala mais de sucessão familiar, de empresas familiares. Fala de sucessão de empresas familiares, mas fala também de companhias listadas, companhias abertas, conselhos de administração, fala de sucessão em diferentes empresas de diferentes perfis, terceiro setor, cooperativas. Então, não tem nem porte e nem perfil de empresas, vale para todas. Ela, assim, às vezes as pessoas dizem, a governança é um conceito de administração tal. A prática da governança, ela está dentro do que é a administração, é isso ou não? A governança é um conceito multidisciplinar. Então, eu venho do mundo do direito, eu já aplicava a governança nos meus documentos, nas estruturas, nos acordos de sócios, mas a governança ela tem que estar em todas as esferas, ela tem que estar no topo, na cabeça do fundador e ela tem que estar também nos operadores da empresa. E tem a ver com aquilo que eu te perguntei antes, é menos improviso e mais elaboração. Tem mais estrutura? Mais estrutura, mas ela é, acima de tudo, uma prática, não só estrutura, não dá para a gente ter só estrutura e esquecer o tom da liderança e esquecer que a boa governança ela é praticada todos os dias, não adianta a gente ter estruturas maravilhosas e, na realidade, não implementar nada disso. A gente já viu casos como a Lava Jato, empresas que têm no seu site as melhores ferramentas. Super empresas e que, no final, acabam desviando também. O que vai estar sendo mostrado nesse 5º seminário aqui em Porto Alegre? Que cases tem? Como é que ele está construído? Então, teremos 10 palestrantes amanhã, 2 palestrantes internacionais, um que vai falar sobre tendências internacionais da governança corporativa para empresas familiares, é o Peter English, que vem da Alemanha, a Natália Christensen, que vem da Argentina, vai falar também sobre tendências de empresas familiares na América Latina. Depois temos um caso de governança com propósito, Maurício Harger, diretor-geral da CMPC, vai falar sobre a mudança, a transformação que a empresa está passando, mudança de cultura, transformando uma governança em governança com propósito, governança que abrange toda a comunidade de stakeholders que está ali envolvida, não só acionistas, mas também consumidores, o pessoal da comunidade local, a questão do meio ambiente. Então, uma governança vista de um modo mais holístico, um modo mais global. Tá? Que eu acho que é a questão que você colocou de ter o propósito. Né? De ter o propósito, de deixar claro para por que aquela empresa existe. Um propósito além dos documentos. Tá? Temos casos de empresas familiares também, o grupo Otto Baumgart, com a Cristina Baumgart, Otmar von Tobel, falando um pouco da CVI. Enfim, vários casos, vai ser bem rico. Aberto ao público, amanhã no Teatro da Unicinos, das 8 às 18 horas. Os ingressos ainda estão disponíveis para quem quiser se inscrever, basta acessar o portal do IBGC, www.ibgc.org.br. O que o IBGC faz? Ele reúne estudos, ele presta consultoria, ele que orienta essas empresas? Qual é o papel do Instituto? Então, o Instituto surgiu em 1995, originalmente como um instituto formado por conselheiros de administração. Em 99... Eu sabia que tinha alguma coisa de administração lá no fundo. Ele mudou de nome e passou a se chamar Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Era um grupo que entendeu, a partir das suas práticas, da sua vivência, que era importante ter essa temática nas pautas dos conselhos de administração. Hoje o Instituto é composto por cerca de 2.000 associados. Destes associados, 400 participam das comissões temáticas. As comissões temáticas do IBGC, elas produzem conteúdos relevantes. Eu trouxe aqui alguns deles, tá? São mais de uma centena de publicações,
variada sobre governança da família empresária. Isso, o papel do Conselho de Administração na estratégia das organizações, governança para startups. Que está muito discutido hoje em dia, Exato. E o BGC tem esse papel de disseminar melhores práticas para empresas dos mais variados portes, independentemente do tamanho do faturamento. O IBGC não presta consultoria, tá? O IBGC ele tem esse papel de vocalizar essas questões, essa temática. Vou te contar de um segredo. governança. Quando fala em startups, aqui brilha o olho. A governança ela está no setor público? Os conceitos de governança? A governança, ela está em todos os setores, tá? O IBGC, ele foca em empresas familiares, em empresas listadas e no terceiro setor. Baita trabalho, hein? Sim. São mais de 100 publicações. Pois é, quem quiser ter acesso a essas publicações, vocês têm disponíveis também? As publicações download, são todas disponíveis no nosso portal, gratuitamente, basta se cadastrar e fazer o download. É um trabalho de educação, né? Com certeza. É um trabalho que agora vai completar 25 também. anos no ano que vem, então um trabalho que vem sendo paulatinamente realizado. Vamos dar o serviço para esse seminário de amanhã. Que horas Ótimo. começam no Teatro da Unicinos? 8 horas no Teatro da Unicinos, das 8 às 18. Painéis internacionais, 10 palestrantes, além dos nomes que eu já falei, contaremos também com a Ode Cunha, com o Paulo Nunes. E ao final teremos uma apresentação especial feita pelo Otélio Drebes, que é o fundador da Lojas Labs, que vai compartilhar conosco um pouco da experiência dele de vida. E que tem feito um super trabalho de renovação. E de passagem de bastão. O que acontece depois que o fundador de uma empresa aí com muitos anos, com uma trajetória importante aqui no Rio Grande do Sul, decide sair da cadeira de CEO. Que impacto, né? Isso, que causa e assumir novas atividades. Michele, obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço. Muito Sucesso no evento de amanhã. Olha, a renovação na frota de ônibus da Carris, que estava prometida para outubro desse ano, vai ficar para o ano que vem. Quem nos traz as informações é o repórter Aristóteles Júnior. A renovação da frota da Carris, que atende aí boa parte da região central de Porto Alegre e também tem as linhas transversais em todas as regiões da capital gaúcha, vai ficar para o ano que vem. A troca de 87 veículos estava prevista para outubro desse ano, mas por conta de uma questão financeira que passa a Carris, isso não será possível. De acordo com a direção da companhia, eles precisam que a prefeitura seja a fiadora de um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para que os novos ônibus sejam comprados. Mas o Poder Executivo aqui de Porto Alegre precisa que isso seja aprovado pela Câmara de Vereadores. Um projeto de lei foi enviado ao Legislativo aqui da capital gaúcha ainda no mês passado, mas como ainda não foi apreciado no plenário pelos vereadores da cidade, não pode aí ser considerado pelas entidades bancárias como uma garantia de que a prefeitura irá pagar esse empréstimo caso a Carris não tenha condições financeiras de arcar com esses recursos. É 25% da frota de ônibus total da Carris que vai ser renovada no máximo até maio do ano que vem. Isso porque é nesse mês de 2020 que os ônibus completam 14 anos de uso, prazo máximo fixado por um decreto da própria prefeitura aqui de Porto Alegre para que eles sejam substituídos gradualmente por esses novos veículos. Ainda conforme a direção da Carris, todos esses novos carros a serem adquiridos assim que possível terão ar-condicionado, terão acessibilidade e também fornecerão mais conforto aí para os passageiros que usam os ônibus da Carris todos os dias aqui em Porto Alegre. Olha, uma estatística que preocupa. Vem crescendo o número de residências geriátricas irregulares. Desde o ano passado, pelo menos 12 estabelecimentos foram alvo de ação da polícia. Algumas dessas ações nós mostramos aqui no RS Acontece. Agora, como garantir a segurança? É sobre isso que a gente conversa agora com o promotor de justiça, Edson Cunha, e com o Roberto Rodrigues, que é responsável pela fiscalização das clínicas e também integrante do Conselho Municipal de Idosos em Porto Alegre. A gente sabe que tem muita coisa clandestina que se tenta, açougue, padaria, restaurante. Agora, clínica geriátrica nos assusta um pouco, promotor. Obrigado por estar conosco aqui nessa tarde. O prazer é meu, André. Como é que é o trabalho do Ministério Público? O que vocês têm encontrado em relação a isso? Nós temos 200 ILPIs cadastradas, a Vigilância Sanitária tem um pouco mais por causa de um critério da RDC 283/2005, que algumas são fiscalizadas, mas não configuram ILPI. E nessas a gente faz a vistoria pelo menos uma vez por ano, tem expediente de acompanhamento
Essas são as regulares. As regulares. As regulares. E essas irregulares? As irregulares a gente depende da participação da sociedade denunciando a responsabilidade da família ao escolher um local para cuidar da pessoa idosa, do seu ente querido, é fundamental. É preciso responsabilidade e seriedade na escolha da instituição. O que apresentavam essas irregulares? Falta completa de condições. Sim, não estavam cumprindo as regras que são determinadas. Uma ILPI, para começar, tem que ser identificada externamente. É obrigação legal. Ou seja, colocar casa geriátrica. Casa geriátrica, nem isso telefone, nem isso tinha. Agora, porque era irregular, por óbvio. Roberto, você que está lá no Conselho Municipal do Idoso, se buscasse um estabelecimento para, enfim, hospedar um familiar, que cuidados eu tenho que ter? Qual é o critério que eu tenho? A quem eu posso recorrer para saber se aquele estabelecimento está cumprindo todas as regras, é vistoriado com frequência também? Boa tarde, André. Boa tarde, Gabriela, telespectadores. Boa tarde, promotor Edis, grande parceiro aí nessa luta contra as irregularidades, mas principalmente na prevenção. Nosso trabalho basicamente tem a palavra prevenção como norte, nós fazemos essa abordagem inicial. A família, não tenha dúvida, é um dos maiores aliados, talvez o maior nessa questão de fiscalização. Como tu disseste há pouco, os critérios de avaliação de onde colocar o seu ente querido, o seu idoso, já começa pela avaliação da casa, do imóvel. O imóvel tem que ter condições de habitabilidade, segurança, salubridade. Tem que ser um imóvel específico para isso, não pode ser uma residência simples que é adaptada minimamente. Uma residência, não é proibido que uma residência de uma família venha a ser adaptada para uma atividade de longa permanência para idosos, mas isso depende de um projeto aprovado pela prefeitura, depende de análise de acessibilidade, das condições de circulação, de uma cozinha adequada que produz alimentos de boa qualidade e com segurança. Então, nesse aspecto aí, a família pode contatar a vigilância sanitária para verificar a situação dessa ILPI, se ela já tem o alvará, se está a caminho, quais são as condições, enfim, nós passamos as informações que nós possuímos sobre todas as casas de Porto Alegre. É muita responsabilidade a família escolher uma casa assim e tem que ter muito critério na hora, né? Se sentir algo diferente, tem que acionar a autoridade, no caso, vocês. Não tenha dúvida, nós temos a família como uma grande parceira e as famílias, aos poucos, a gente percebe no dia a dia, a gente percebe a questão do interesse maior, da informação prévia, da discussão, quais são as condições adequadas que devem ser observadas. Mas uma família, aquela observação mínima e básica de dignidade humana já é uma ferramenta poderosa. A gente já tem uma ideia. Já é uma ferramenta a primeira poderosa. Impressão, né? Organização, a higiene, a presença de um responsável técnico pela área da saúde indica que há uma preocupação com a legislação, com o bem-estar dos idosos, com a parte de hotelaria, ou seja, o bem-estar do dia a dia, e, ao mesmo tempo, a preocupação com a parte sanitária em si, a parte de saúde. Eu ia até perguntar para o promotor quais são os critérios, o que é o mínimo necessário exigido. O Roberto falou sobre a questão de um responsável técnico, área da saúde. É preciso ter um médico responsável, um enfermeiro? O que a legislação prevê? A RDC 283/2005 é bastante exigente, bastante detalhista. O número dependendo do grau de dependência do idoso, ela estabelece o número de cuidadores, o número de técnicos de enfermagem, a distância entre os leitos. Então, tem uma série de exigências. Tem que ter a proteção na cozinha com telas, tem que ter termômetro na geladeira, a temperatura tem que ser medida e tem que ter um controle exato. Ou seja, é muito mais do que a casa da gente. Muito mais que a casa da gente. É um serviço bastante especializado. A questão da nutrição também tem cuidado especial. Tem que ter nutricionista, o atendimento à saúde, o controle dos remédios. Os remédios têm que estar guardados em armário fechado, tem que ter o controle do receituário médico, tem que ter a evolução da enfermagem, tem que ter a avaliação do médico quinzenal ou semanal. São uma série de exigências, né? E basicamente a família indo visitar verifica o cuidado, o feedback que o idoso dá quanto ao cuidado que está recebendo. É assustador. Sem dúvida. O que eu fiquei mais impressionado, na verdade, Roberto, é o seguinte, até quando o promotor falou ali que precisa das denúncias, né? É as pessoas deixarem um ente querido, né? Um idoso sob cuidado de alguém que você não sabe que está devidamente registrado, credenciado, habilitado para fazer isso. Às vezes surpreende. Na verdade, só complementando a fala do promotor ali em relação aos requisitos,
O que define os profissionais e o funcionamento final da casa é o grau de dependência dos idosos. Grosseiramente se agrupou em 3 níveis, né, graus de dependência são 2 e 3, que vão desde o idoso independente, aquele que tem autonomia. Um é um independente. Um é o independente, 2 já tem algum grau de dependência, e o grau 3 é o acamado, é o que precisa de sonda nasogástrica ou outro tipo de acesso de alimentação, às vezes até em nível de oxigênio. Então veja que a gama é bem ampla, desde o idoso independente até aquele acamado com oxigênio. Então nesse aspecto, a presença do profissional médico, do profissional enfermeiro, enfim, são coisas que vão compondo de acordo com esse grau de dependência. E as casas, elas são habilitadas de acordo com esse nível também? Ou seja, tem casas que estão habilitadas apenas para receber idosos de grau 1, outros 2 e 3? A habilitação ela é feita especificamente para a ILPI, não há escrito assim que a instituição é de grau 1, 2 ou 3, mas para a emissão do alvará é observado o cumprimento dessas normas em relação ao grau de dependência que essa casa trabalha, e a fiscalização é permanente. Então, nesse aspecto aí, a parceria que nós temos hoje dos 3 entes públicos principais que trabalham com isso, a Delegacia do Idoso, a Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos Humanos, através do seu núcleo de ILPIs, o núcleo do idoso, que na verdade tem uma gama maior, e a própria Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde aqui de Porto Alegre, temos compartilhamento em tempo real. Então, hoje nós temos todas as ações dos 3 entes são compartilhadas no grupo, e nós temos um bom termômetro e um bom controle. Tanto é que, quando aparece uma casa essa recente, que teve um certo impacto, o impacto se dá pela exceção, não pela regra. Ao contrário, o trabalho de prevenção, o que é bom, não sei se o promotor concorda, o que é bom. Eu imagino que esteja sendo feito com qualidade. Tanto é que, quando aparece uma casa deste péssimo nível, assusta, mas a reprimenda é imediata. Assim como nós fazemos a prevenção, nós temos a velocidade na repreensão. Denúncias pode procurar a polícia, Ministério Público, Vigilância, Conselho de Idosos, o Disque 100 do Ministério da Justiça, o site do Ministério Público, a gente garante o anonimato. E um dos indicativos de que a casa é irregular é a frequente troca de endereço, como aconteceu nessa Vovô Tatinho, que a família procurou a Delegacia do Idoso, relatando que já era o terceiro endereço que a ILPI tinha se estabelecido, e que eles chegavam para fazer a visita e tinham trocado de endereço sem avisar. Isso é realmente um sinal de alarme. O ILPI, o que significa abrindo esse... Perdão ali por não ter comentado, é a Instituição de Longa Permanência para Idosos. Tá, não, eu imaginei. É o nome técnico da geriatria, porque antes havia o residencial geriátrico, o hotel geriátrico, a casa de repouso. Então, a norma, a partir de 2005, uma norma federal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela unificou todo e qualquer estabelecimento que cuidar de idosos, em qualquer nível, filantrópico, uma empresa privada, o próprio poder público, todos estão sujeitos à mesma regra. Roberto Freitas, obrigado por estar conosco aqui, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela oportunidade, muito obrigado, continuamos à disposição. Muito obrigado. Olha, uma mulher de 24 anos morreu num acidente na BR-290 em Cachoeirinha. Foi na madrugada de hoje. A colisão ocorreu entre um caminhão emplacado em 3 cachoeiras e uma motocicleta com placas aqui da capital. A vítima fatal era passageira da moto e morreu no local. O motorista, que estava com ela, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Cristo Redentor, aqui em Porto Alegre, em estado grave. O condutor do caminhão não se feriu. Após o acidente, uma faixa da rodovia chegou a ser interditada no sentido capital-litoral, mas foi liberada em seguida. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente traz mais informações, mais notícias aqui no RS Acontece, a gente já volta. Um ponto turístico de Porto Alegre, restaurado recentemente, está dando mais o que falar. O espelho d'água do Largo dos Açorianos, no centro da capital, está com um aspecto de sujeira, que pode ser causado pela proliferação de algas, como mostrou o Jornal Metro na edição de ontem. Para conversar mais sobre esses organismos, nós recebemos aqui no estúdio o professor da PUC, Nelson Ferreira Fontoura, que é biólogo. Isso é sujeira, falta de cuidado, ou é algo natural que pode ser tratado também do ponto de vista com a própria biologia, professor? Obrigado por estar conosco aqui nessa manhã. É um prazer estar com vocês, um prazer. Bom, alga em ambiente é sempre uma coisa natural. A questão é uma questão de quantidade e de interesse. Tá cheio lá, né, professor? Tá cheio, tá cheio. Inclusive, eu estive lá hoje pela manhã, porque não acompanhei a questão
Essas imagens são suas, né? Ah, sim, é sim. Eu gravei agora de manhã essa aí. Professor com guarda-chuva, professor? Isso, guarda-chuva na mão esquerda, a câmera na mão direita. Aqui a gente, ali, nesse momento, a gente está vendo um pouquinho de acúmulo de folhas, alguns resíduos sólidos. Normal com essa ventania toda e com a chuva, Sim, esse material acaba sendo carreado para dentro do lago aí dos açorianos. Agora eu vou botar uma mão, o lago é raso, ó, e vou pegar ali algas no fundo, ó. São algas filamentosas. Não dá para saber a espécie assim, teria que olhar no microscópio. Tá? Isso não chega a ser um problema de saúde pública. Não. Até pelo senhor colocar a mão dessa maneira, eu sei que tóxicas não são, né? Não são tóxicas. Causam um problema visual, porque elas se acumulam no fundo, porque nós temos um lago que é muito raso, então nós temos insolação chegando no fundo, elas vão formar uma espécie de tapete e vão produzindo oxigênio e de tempos em tempos um bloco daquele de algas acaba vindo à superfície flutuando e dá um aspecto desagradável. Já bastou para o pessoal reclamar, né? Para achar que estava sujo demais, que tinha que ter uma limpeza mais regular. Mas isso é normal, então, do que está acontecendo lá. Dá para dizer que é normal, professor? Sim. Mas pode ser tratado? Pode ser tratado. Se a gente pensar, por exemplo, que essa região foi já o leito do dilúvio muito tempo atrás, né? Tem muita gente que não sabe, mas a ponte de pedra era justamente se sobrepunha ao dilúvio. Né? Isso, o dilúvio passava ali, até foi canalizado em 1940, nessa época mais ou menos, e aí se tornou um lago isolado. Mas agora, nessa última reforma, nós temos no fundo dos lagos, eles são concretados. Então, na verdade, é uma piscina. É uma piscina. E em função do carbonato, do cimento em si, eu medi o pH lá, o pH está ligeiramente básico, dentro da normalidade. O oxigênio dissolvido está bom também. A condutividade um pouquinho elevada. Mas o que significa isso, professor? Dissolução, por exemplo, do próprio concreto. Ou seja, são condições que são naturais, não representam nenhum tipo de risco. Provavelmente, se a gente fosse medir balneabilidade, não teria problema. É só questão do aspecto visual. Sempre vai ter a presença o carreamento de nutrientes para dentro da água, principalmente fósforo e nitrogênio, através de poeira, através da lixiviação em processos de chuva, isso é natural. E esse nutriente na água, digamos assim, ele funciona como um estimulante para as algas. Isso ocorre em outros locais da cidade, como o Espelho d'Água ali da Redenção. Né? Sim, com certeza. Neste caso aqui, tem algumas formas de resolver. Se eu tenho um corpo d'água que não tem circulação... Que é o caso, né? Tem alguma circulação, porque... Tem, assim, o água do DEMAI que entra e sai ali. Isso eu não sei informar, mas existem lá 3 chafarizes no lago de cima. Ali entendi. A circulação que o senhor diz é da própria água estar ali. Não, tem 3 chafarizes no lago de cima ali no viaduto Borges. Sim. Eu não sei o que abastece, pode ser como tu falas, assim, um bombeamento da própria água. Mas existe uma cascata que drena desse lago superior para o lago de baixo. Isso já é considerado a movimentação ali do lago. Isso. Então, eu não sei se a água está sempre recirculando. De qualquer forma, essa água, parte dela é perdida, porque quando tem chuva, para o lago não extravasar, eu tenho que ter um ladrão, que o excesso de água vai embora. Bom, para mim fazer esse controle, uma possibilidade seria colocar, por exemplo, uma substância que permitisse a precipitação do fósforo no fundo. Tá? Eu podia botar um hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ele reage com fósforo, forma hidroxiapatita, vai para o fundo. Ele fica indisponível para as algas e sem o nutriente eu não vou ter alga. Não tem alga. Só que precisaria intervenção da prefeitura, gastar dinheiro. Toda vez que tivesse uma chuva, essa substância parcialmente ia embora e eu teria que repor. Me parece que, como o lago é raso, concretado, eu botei a mão aqui, ó, acho que até o cotovelo, cheguei ao fundo. Então, um funcionário da prefeitura com um ancinho passando no fundo, recolhe uma bola, poderia remover bastante. Seria, eu acho que, suficiente. Não é necessário, seria esse tratamento não. Com química? Não. E se não há nenhum risco também de saúde pública? Não, também não há. É mais visual. Eu vou lhe perguntar, o senhor que esteve lá, o cheiro está desagradável ou não? Olha, hoje nós estamos numa condição atípica.
porque nós temos uma chuva muito intensa, houve uma diluição muito grande da água que já existia lá, tanto que lá na PUC nós fazemos monitoramento do dilúvio, e eu não consegui fazer a amostragem agora nas últimas semanas, era para ter feito, porque a condição totalmente alterada. Então eu posso dizer assim, hoje a condição da água estava boa, não havia odor, mas antes dessas chuvas eu não sei como é que estava. O calor também pode ter ajudado na proliferação dessas algas? Sim, sempre há maior proliferação de algas durante os meses mais quentes. Essa medição que vocês fazem no dilúvio ali na PUC, o dilúvio está melhorando a sua condição de água, piorando? Nós estamos com problemas permanentes? Como é que nós estamos... Pois é, a questão é basicamente essa. Nós não temos no Brasil séries históricas de dados. Então, a nossa intenção na PUC, como vizinha do dilúvio, é gerar uma série de longo prazo. Então, nós começamos esse ano, mais no início do ano, nós estamos já na 5ª amostragem. O que a gente pode dizer é o seguinte, condições de oxigênio do dilúvio são boas, com exceção aqui junto à foz com Guaíba. De 5 amostragens, nós temos 3 em que o oxigênio era razoável em toda a extensão, 2 estava deficiente aqui junto à foz. Coliformes fecais realmente com uma quantidade muito grande. Ao longo de todo ao longo de todo o dilúvio. Já começando lá na Antônio de Carvalho, quer dizer, no início da Avenida Ipiranga, já com a concentração de coliformes muito grande. Mas não é um problema que se resolva rapidamente, não. Sim, até a PUC, a URGS tem um projeto histórico lá para falar sobre a questão do dilúvio, que ainda não avançou, depende de financiamento, junto à Prefeitura, Banco Mundial e assim vai. Vamos longe. Isso, vai longe, vai longe. Vamos longe. Professor, obrigado por ter estado conosco aqui nessa tarde. Prazer estar com pela vocês. sua dedicação. Pelas imagens, lá, né? Chuva, né? Botou a mão na água, fez pra vamos gente lá. Um serviço de pesquisa. Foi o que nos fez entender completamente o que estava ocorrendo por lá. Muito obrigado, viu? É um prazer estar obrigado com por vocês. estar conosco aqui. Olha, o governo do estado vai antecipar o pagamento da 2ª parcela dos salários do mês de outubro para a próxima quinta-feira. O restante dos repasses deve acontecer nas datas previamente estabelecidas. No dia 12 de novembro serão integralizados os vencimentos de quem recebe até R$ 7.300 e a folha de setembro deve ser quitada no dia seguinte, o dia 13 de novembro, com depósito dos valores restantes. A Prefeitura de Porto Alegre, por outro lado, vai manter a sequência de 11 meses sem atrasos no pagamento e depositar também nesta quinta-feira a totalidade da folha de outubro. A retomada no parcelamento dos vencimentos foi evitada a partir da devolução de R$ 20 milhões do orçamento da Câmara Municipal para o Executivo. Tem boa notícia, hein? 430 novas oportunidades de emprego foram abertas pelo Cine de Porto Alegre nesta quarta-feira. Dessas, 57 estão sendo captadas de forma direta pela equipe do órgão, com entrevistas presenciais na unidade que fica nas esquinas da Avenida Sepúlveda e Mauá, aqui no centro histórico da capital. As demais vagas serão preenchidas a partir da distribuição de cartas de encaminhamento. Esse documento permite que os candidatos sejam entrevistados diretamente nas empresas que estão oferecendo as vagas. Dessa vez, a maior demanda é para atendente de bar, com 38 postos abertos. Tem também um grande número de oportunidades para atendentes de lanchonete e atendentes de telemarketing. Todos os interessados devem levar consigo a carteira de trabalho, comprovante de residência e de escolaridade. Adiante. 150 quilos de explosivos foram furtados de uma empresa de Butiá, na região carbonífera. A suspeita de que o material possa ter sido utilizado a assaltos a bancos da região. Guilherme Milman traz os detalhes. A Polícia Civil investiga o furto de 150 quilos de explosivos que estavam localizados na empresa Copelme Mineradora, que fica na cidade de Butiá, a 84 quilômetros de Porto Alegre. A ação teve 2 momentos. Primeiro, no domingo, onde foram roubados 50 quilos, e depois na segunda-feira, onde mais 100 quilos foram furtados. O material era utilizado para detonação de minas de carvão, e a principal suspeita agora é que ele possa ser utilizado como ferramenta para assaltos a banco na região. Obrigado, Guilherme. Olha, vamos falar da cidade que está fora do papel. Nessa semana nós mostramos aqui o sofrimento de moradores de uma área na zona norte da capital. A infraestrutura local é precária e dia como esse, de chuva, obviamente, são de tormento. Só que a região é uma região invadida. Um outro desafio para a gestão pública. Que intervenções estão ao alcance do poder público sem ferir a legislação? O que está sendo feito para que estas famílias passem a viver em áreas regulares? Conosco, o diretor do Departamento Municipal de Habitação, Mário Marquesan. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, André. Obrigado por dar essa
essa oportunidade de esclarecer a população porto-alegrense, especialmente aquela que está, como tu dissesse, né, que está fora da vida regular. Pois é, hoje são quantas regiões irregulares que a gente tem em Porto Alegre? É muito antigo, André. A estimativa, o último estudo que nós temos, ele dá conta de 486, 484, que é bem antigo. Mas nós estimamos em torno de 490, quase 500 regiões irregulares em Porto Alegre. Isso significa quantas famílias? Difícil prever isso. São 78 a 80 mil famílias em condições irregulares. Das mais diversas formas, foram se constituindo essas comunidades. E as políticas ou os programas habitacionais sempre deixaram isso. E vamos colocar com clareza, né? Nos últimos 40, 50 anos, perpassou uma série de administrações, essa situação foi meio que deixada de lado. Produzir unidades novas parece que dá mais ibope, dá mais votos, né? A nossa administração optou por encarar isso como uma prioridade, sobretudo nessa época de ausência de recursos, uma prioridade e através da ferramenta do cooperativismo, que é uma ferramenta antiga, mas que é uma ferramenta que ajuda a emancipar a comunidade e fazer com que a comunidade trabalhe junto na sua regularização. Que é o sentido da regularização fundiária. Buscando a regularização fundiária. Existe todo um novo modus operandi, baseado numa atualização da legislação. Uma comunidade como essa que nós mostramos aqui, que era na região dos Coqueiros, ali perto do Arroio e Passo das Pedras. O que a prefeitura pode efetivamente fazer? São pessoas que vivem na cidade, trabalham, mas moram numa área invadida. Onde é que o poder público pode chegar? Pode colocar água, pode colocar asfalto, pode colocar esgoto? Como é que funciona isso? Essa é em princípio, né, é uma obrigação do poder público levar água, esgoto e arruamento, não necessário. Para todas as regiões. Para todas as regiões, é uma obrigação. Arruamento não é calçamento, não é rua. Não é necessariamente pavimentação. Tá? Por quê? Condições de habitabilidade. A questão da pavimentação, né, André, é um pouco de mito. Tem uma série de praias que não têm pavimentação e são regularizadas e são urbanizadas. Basta a gente falar o Cassino, né, onde os meus parentes lá em Santa Maria moram, mas tem uma condição de saneamento que não necessariamente precisa ter uma rede de esgoto. Nós podemos falar de fossa sumidouro, né? Mas o que precisa? Precisa de água potável, uma solução de esgoto e energia elétrica. Tendo isso, a gente hoje já consegue dar a legalização, a legitimação para essas propriedades, melhorando a condição de vida dessas pessoas. E essas pessoas, no momento que elas são donas daquele, efetivamente, nós estamos falando de comunidades consolidadas. Em hipótese alguma, a gente quer aqui... Não é uma invasão que começou agora. Não, até porque existe uma clareza, né? É considerado invasão e coisas não consolidadas aquilo que aconteceu a partir de 2017. Antes de 2017, a nova legislação considera como comunidades consolidadas. E são nesses casos de invasões que as famílias são retiradas? Sim. De 2017 para cá? De 2017 para cá, as famílias são retiradas. Né? Antes, há um entendimento de que houve uma consolidação, tá? Por omissão do poder público ou por ter sido feito um loteamento clandestino, né, que muito embora ele seja ordenado, que guarde algumas questões de urbanização, que ele seja feito com algum planejamento, mas sem a aprovação. Que essa é uma das principais causas, né, André? A falta de espaços adequados, Gabriela, para que essas pessoas, sobretudo nos grandes centros urbanos, porque essas pessoas vêm atrás de trabalho, de emprego, né, de uma melhor condição que não encontraram no interior do estado. Então, elas vêm para cá e acaba lá comprando uma chave num lugar uma desse. Chave de um grileiro ou de um loteamento clandestino. Você falou, Mário, sobre a prioridade da administração municipal em trabalhar a questão da regularização fundiária. Você está desde o começo da administração no DEMAB. O que a gente conseguiu avançar nesse setor? Nós já entregamos agora, recentemente, várias regularizações menores de loteamento, mas a última que eu faço questão de comentar é a da Vila do Salso, né? Que é uma comunidade que não tinha essa titulação.
Mas o que nós fizemos? Né? E aí a gente contou com a compreensão e com o apoio do Ministério Público e da Defensoria. Neste momento está o meu coordenador, o nosso coordenador, né? Não é meu, mas que é uma pessoa famosa, né? Que é o ex-goleiro Ademir Maria, é o nosso coordenador de cooperação. Colorado mais ainda. Para os dois, né? Ele jogava para os dois, foi até da seleção, né? Mas ele é nosso coordenador de cooperativismo. Nós já fizemos 17 conciliações judiciais, onde a comunidade se propõe a ou comprar a área ou ajudar na urbanização, nos projetos e na organização, sempre via cooperativismo, para que essa comunidade ela se emancipe. Então, qual é a aposta do governo? É que de construção de sinergia. Da nossa administração é construção de sinergia e trabalhar junto com as comunidades, mas através de cooperativismo. Deixa eu aproveitar, falar comunidade, a situação da Vila Nazaré. Tem uma data importante, né? Acho que é hoje ou amanhã termina um prazo para eles, da Vila Nazaré. Não é. Nós temos até o final do ano, né, como um planejamento para fazer a remoção completa da Vila Nazaré. Ali é um capítulo à parte, né? Aquilo ali está, aquele problema, né, daquelas famílias está se arrastando desde 10 anos, né? Desde 2009, que foi começado ainda na época da Infraero. Com a aquisição, com a permissão para a Fraport para explorar, se teve uma injeção ali de ânimo, né? e também de recursos. A Fraport é parceira com algumas melhorias, algumas benfeitorias, mas 2 empreendimentos foram construídos para isso. Hoje termina a vistoria da conclusão da primeira fase. Nós já tivemos o reassentamento de 128 famílias na primeira fase. Por uma questão, né, na minha opinião, né, com todo o respeito, né, salvo o melhor juízo, houve um equívoco por parte de alguns operadores do direito, do Ministério Público, e houve uma suspensão, um atraso nesse processo. Mas o entendimento da Justiça é que foram construídos 2 empreendimentos, né? Para isso, então, que esses empreendimentos deveriam ser ocupados, que é o Bonfim e os Maristas. Eu acho que essa responde. Era isso, era essa. Diretor Mário Marques, obrigado por estar conosco aqui. Estou sempre à disposição, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, porque eu sou um bom telespectador desse jornal. Parabéns. Sua esposa já me disse na rua esses dias. Tá bom. Raquel, mandou um abraço para ela. Agora nós vamos para o intervalo comercial e na volta nós vamos falar sobre Previdência. É um dia de participação do nosso colunista, Dr. Paulo André Solano. Não sai daí. Quarta-feira é dia de falar da Previdência aqui no RS Acontece, não é mesmo, André? Já estamos aqui no estúdio com o Dr. Paulo André Solano. Semana agitada essa última aí sobre Previdência, né? Todo mundo querendo se aposentar de uma hora para outra. É isso, né, André, Gabi, o pessoal de casa. A palavra de ordem agora é o planejamento. Por quê? Porque a nova realidade previdenciária está aí. Daqui mais alguns dias vai ocorrer a promulgação. Vamos frisar novamente aqui, como na semana passada a lei foi aprovada, a reforma da Previdência passou, né? Porém, ela não está vigorando. Então, para você, né, que está pensando em se aposentar, para você que tem um tempo mais próximo de atingir, seja o homem 35 anos, seja a mulher 30 anos, você tem que se organizar. E a palavra, como eu disse, é o planejamento previdenciário. Isso é fundamental. Até a promulgação dá tempo ainda para essa organização. Certamente, Gabi. Vamos pegar um exemplo. Aquela pessoa que está ali pendente em torno de 2 anos ou 1 ano para se aposentar. É um segurado que ele vai entrar numa das regras transitórias, onde há uma suavidade maior para se imiscuir nas regras que são novas para fins da aposentadoria. Logo, esse segurado, ele tem que procurar um profissional para que, em cima desse planejamento, ele saiba qual é a melhor opção. Porque com a nova regra, a gente tem que frisar aqui, nós vamos ter a idade mínima a ser exigida. Mas, para quem está muito próximo, não é a idade de 65 anos, no caso do homem, nem 62 para as mulheres. E sim é uma idade mais reduzida, que conforme o tempo de contribuição vai poder ser entre 53 até 57, no caso das mulheres, e no caso dos homens, entre 55 até 59. Quer dizer, há uma redução no futuro para o momento da aposentadoria. Vai ser um pouco mais breve, mas isso só se vai conseguir definir
com esse planejamento previdenciário. Por isso que é fundamental as pessoas buscar as informações, procurar um profissional habilitado. Tem uma assessoria, né? Sem dúvida, André. Não querer, porque assim, tem lá, veja aqui no site e tal, calcule quanto tempo. Isso não substitui uma assessoria profissional. Nós não recomendamos, né? Justamente por quê? Porque esses sites, muitas vezes, eles não têm o completo conhecimento da situação real daquele segurado. Vou dar um exemplo. O INSS tem o registro de quase a totalidade dos vínculos de cada trabalhador. Por que eu digo quase? Porque tem muitos dados que são mais longínquos, por exemplo, da década de 70, início da década de 80, que eles não estão consolidados lá no registro de cada um de nós no INSS. Portanto, isso só é possível mediante uma pesquisa que o profissional habilitado tem condição de fazer direto na agência da Previdência ou pelo contato que ele, através da sua expertise, tem nas agências da Previdência Social. Então, isso é fundamental, planejar, mas com quem opera com o direito da Previdência. Porque cada caso é um caso, né? O senhor vem batendo nisso sempre, né? Por quê, Gabriela? Porque, por exemplo, se nós temos, vamos ilustrar com outro caso aqui, um trabalhador que está um pouco mais distante de obter a aposentadoria, digamos, está faltando 10 anos, está faltando 5 anos para se aposentar. Esse é um caso clássico que ele vai ter que se adequar à nova regra, né? Que é uma regra que exige 65 de idade para o homem, 62 para as mulheres e no mínimo 20 anos de contribuição. Aí a pessoa pode pensar, bom, eu já tenho 20 anos, né? Não preciso mais contribuir. Calma lá. Você tem que fazer uma avaliação para saber se contribuindo mais, o quanto mais, qual vai ser o futuro valor da aposentadoria. Porque pode ser um pouquinho maior e vai poder ter um pouco mais de conforto, pode não fazer diferença agora, mas lá na frente faz muita diferença. Muita diferença, né? A gente sabe que a terceira idade exige mais recursos na saúde, os remédios, né? Em tudo, né? Por aí. Solano, obrigado. Obrigado. Até a próxima semana. Acabou nosso tempo. Acabou, estão gritando aqui. A gente se vê amanhã. Essa acontece, fica por aqui. Você tem outras notícias às 18h50 no Band Cidade. Obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau.